E aí, tudo certo? Pensa só, seria possível processar um presidente não por uma coisa específica que ele fez, mas simplesmente para forçar ele a cumprir a lei? Parece até meio estranho, né? Mas olha, hoje a gente vai mergulhar num caso real que foi exatamente sobre isso. Se você curte entender esses bastidores do direito, já sabe, né? Deixa aquele like, começa a seguir a gente e compartilha para não perder nada do que a gente traz por aqui. Então, vamos lá. A pergunta central de toda essa história é essa mesma. Dá para acionar a mais alta corte do país, o Supremo, para pedir uma coisa que parece, assim, básica? Pedir para uma autoridade simplesmente cumprir a lei? É um pedido no mínimo curioso, né? Mas vamos entender direitinho como é que essa história se desenrolou. Bom, e tudo começa com um processo, assim, de peso. Não era uma briga qualquer, não. A ação foi movida direto contra o presidente da República e todo o seu alto escalão. Ou seja, o conflito foi parar diretamente lá no Supremo Tribunal Federal. Para a gente entender bem os lados dessa história, de um lado, quem entrou com a ação foi um partido político, o PSOL, e do outro lado, como réus, estavam o presidente da República, seus ministros e o pessoal do alto escalão do governo. E o nome técnico dessa ação, o palco dessa disputa, é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a famosa ADPF. Nesse caso, a ADPF 686. E olha, as acusações não eram pouca coisa, não. Eram bem sérias. O partido alegava, por exemplo, discursos e manifestações com um tom antidemocrático, ataques diretos ao Congresso Nacional e ao próprio STF, e também omissões bem graves no jeito de enfrentar a pandemia da Covid-19. Tudo isso, segundo eles, violava regras básicas do nosso Estado democrático de direito e, claro, o direito fundamental à saúde de todo mundo. Ok, com esse monte de acusações na mesa, o que exatamente o partido pediu para o STF? Porque é aqui que está o pulo do gato de toda essa história. O pedido era esse aqui, ó, que o presidente da República, bem como todos os seus ministros e auxiliares imediatos, pautem doravante seus atos, práticas, discursos e pronunciamentos em conformidade com os princípios constitucionais. Traduzindo, a ação pedia basicamente uma ordem do tribunal para que eles simplesmente cumprissem a Constituição. É isso. Então, com acusações tão pesadas e um pedido desses, todo mundo esperava um julgamento daqueles, né? Super intenso. Só que a decisão do Supremo tomou um rumo que, olha, ninguém esperava. Fica a pergunta no ar. O STF chegou a analisar o mérito da questão? Quer dizer, eles foram ver se as acusações procediam, se eram verdadeiras ou falsas? Eles pararam para analisar a conduta do presidente e dos ministros? A resposta é um gigantesco e direto não. O STF nem sequer entrou na discussão, simplesmente não analisou. É um não de cair o queixo, né? E antes de eu explicar o porquê disso, que é a parte mais interessante, se esse conteúdo está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar, mandar para um amigo, postar numa rede social? Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e chegar para mais gente. Certo, mas por que o tribunal se recusou a julgar? A resposta, basicamente, é que a ferramenta jurídica escolhida estava errada. O STF olhou e disse, olha, as alegações podem até ser graves, mas o tipo de processo que vocês entraram não serve para isso. O termo técnico para isso é inépcia da inicial. É um nome chique para dizer que a petição, o documento que começa o processo, tem um problema tão básico, tão fundamental, que não dá nem para seguir em frente. O juiz olha e fala daqui não passa. E o problema, nesse caso, era o próprio pedido. E por que o pedido era o problema? Bom, o primeiro argumento do STF foi bem direto. O pedido é óbvio. Pedir para a justiça dizer que uma autoridade tem que obedecer à Constituição é chover no molhado. Isso já é a regra número 1 do jogo em um Estado democrático de direito. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da Constituição. Então, pedir para o tribunal apenas reafirmar o óbvio não leva a lugar nenhum, não tem efeito prático. E aqui a gente chega no ponto central, o mais importante. A ADPF, que foi a ação usada no caso, é uma ferramenta do que a gente chama de controle concentrado. Pensa nela como uma ferramenta para fiscalizar a lei. O objetivo dela é olhar para uma lei, um decreto, um ato normativo e ver se aquilo está de acordo com a Constituição. É uma análise em tese, abstrata. Agora, para fiscalizar a conduta de uma pessoa específica, numa situação concreta, aí a ferramenta é outra. Para isso, existem as vias processuais ordinárias. É como tentar usar uma chave de fenda para pregar um prego. A ferramenta está errada para o serviço. E tudo isso nos leva à grande lição que esse caso deixou. Um princípio que o STF fez questão de reforçar. E isso é fundamental para qualquer pessoa que estuda ou trabalha com direito constitucional. A frase que resume tudo é essa. Ação de controle concentrado de constitucionalidade não pode ser utilizada como sucedâneo das vias processuais ordinárias. Ou seja, a lição é bem clara.
Não dá para usar uma ferramenta no lugar da outra. A ADPF não serve como um atalho para investigar crimes ou improbidade administrativa, por exemplo. Essas coisas têm seus próprios caminhos, seus próprios processos. Para cada tipo de problema, o direito tem a sua solução específica. E aí fica a reflexão, né? Se a ADPF era a ferramenta errada, qual seria então o caminho certo? Quais seriam as ações corretas para investigar aquelas condutas todas que foram apontadas? É uma pergunta que abre um leque para várias outras discussões sobre como responsabilizar agentes públicos, não é mesmo? E chegamos ao fim. Muito obrigado mesmo por acompanhar essa nossa análise até aqui. Se você curtiu e achou útil, não esquece, deixar o like é muito, mas muito importante para a gente. E claro, para ter mais conteúdos como esse, segue o DireitoCast lá no Spotify, que tem muita coisa em áudio. E para quem prefere ver, é só procurar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.